Boa tarde a todas e todos, saudando a população aqui presente, senhoras e senhores vereadores, nobre mesa, servidoras, servidores aqui da Câmara, nossa equipe de tradução para Libras e igualmente a população que participa conosco pelos meios de comunicação. Como sempre, eu começo fazendo minha audiodescrição para as pessoas cegas ou com baixa visão. Sou homem, tenho pele branca, olhos, barba e cabelos escuros. Estou usando uma camisa azul, gravata vermelha, paletó preto e à minha frente há um púlpito de madeira. Eu começo essa explicação pessoal dessa tarde retomando alguns pedidos que foram encaminhados à Prefeitura nessa última semana. Foi uma semana de muito trabalho, uma semana de muitas atividades em meu gabinete e tenho certeza de que em toda a Câmara, mas aqui eu ressalto algumas indicações que foram encaminhadas, que estão nesta sessão em discussão e que eu espero muito que o Executivo coloque-as em prática, porque eu sempre reforço aqui nessa tribuna, sempre reforço em minhas falas, falo aqui também nas redes sociais, que o pedido que é encaminhado por meio das indicações, o pedido que é encaminhado por meio das moções, ele não é um capricho do vereador. Ele vem da população, ele vem de comunidades, ele vem de entidades da sociedade civil, e a gente sempre espera que o Executivo tenha uma sensibilidade para que eles sejam cumpridos, ou que ao menos tenhamos respostas, que ao menos tenhamos um direcionamento para esses pedidos. Então, eu começo falando sobre a indicação número 151 de 2024, peço aqui a retirada ou organização dos fios e cabos aéreos na rua Luiz Brisque, no bairro Nova Vinhedo, ali uma situação que chegou por meio da população e que sabemos que não se limita apenas àquela localidade, são várias ruas de nossa cidade, vários bairros, para não dizer todos os bairros, todas as ruas, que estão enfrentando o problema da fiação aérea desorganizada. Já falamos aqui sobre o ponto de vista, sobre a perspectiva de projeto de lei para resolver essa situação de maneira sistematizada, infelizmente não foi para frente. Há leis em vigor em nossa cidade, leis estaduais, federais, que também disciplinam, que também regem esse aspecto da fiação aérea, mas o que nós precisamos agora é do cumprimento delas aqui em nossa cidade de Vinhedo, um olhar direcionado por parte do PROCON, por parte da Secretaria de Serviços Públicos. Já falei, inclusive, que eu gostaria muito de ver o Vinhedo de cara limpa, que é uma política pública de nossa cidade que tem rodado os bairros de Vinhedo com um cronograma para que todos os bairros sejam contemplados, que ali tenhamos um profissional, uma pessoa que tenha um olhar direcionado, um olhar sensível a essas questões, não apenas a questão da fiação aérea desorganizada, mas a tantas outras que precisam mesmo desse encaminhamento por parte da Prefeitura ou por parte das empresas contratadas e que hoje, infelizmente, isso não acontece. Portanto, aqui faço o pedido pontual ali à rua Luiz Brisque, mas na expectativa de que tenhamos uma política pública para que esse problema seja resolvido definitivamente em nossa cidade. Também peço aqui limpeza urgente e manutenção periódica na área de mata localizada na rua Morubixaba, no bairro Casa Verde, e aqui saudando a população do bairro Casa Verde, que sempre entra em contato, e ali há uma área verde, há uma área institucional que infelizmente tem sofrido com o descarte irregular de lixo, descarte irregular de materiais, ali de resíduos sólidos. Então peço à Prefeitura não apenas a limpeza, mas ao mesmo tempo aquilo que eu venho falando, de forma sistematizada, o cuidado, a manutenção, a preservação daquilo que é a APP, que é a área de preservação permanente, sempre 30 metros ao redor de cada córrego, de cada nascente são 50 metros, então a recuperação desses espaços de forma ecológica e, ao mesmo tempo, um cuidado periódico, semanal e, quiçá, diário, para que não tenhamos mais situações como essa acontecendo em nossa cidade. Portanto, aqui rua Morubixaba, mas tantos outros locais da nossa cidade que estão enfrentando esse problema. A indicação 153 de 2024, peço aqui o redutor físico de velocidade na Avenida dos Pinheiros, ali um trecho em que as pessoas fazem caminhada, que as pessoas utilizam para a prática esportiva e que, infelizmente, à noite tem sofrido com iluminação faltando, seja por lâmpadas queimadas, por braços de iluminação pública que ainda não foram instalados e, ao mesmo tempo, com os veículos indo e voltando em alta velocidade, portanto, na Avenida dos Pinheiros, faço aqui o pedido, fazendo coro à manifestação, à solicitação das pessoas que entraram em contato. Também indicação 154 de 2024, peço reparo na calçada do Terminal da Capela. Indicação 155, reparo na calçada da Rua das Seringueiras, na Nova Vinhedo. E também temos outra indicação sobre
acessibilidade, que é a número 158 de 2024, na Avenida Nossa Senhora de Lourdes, na Capela. Tenho falado muito sobre isso, assim como a questão da fiação, assim como a questão da limpeza, recuperação das APPs, acessibilidade também tem que ser tratada como política pública. Uma grande política municipal de acessibilidade em espaços públicos, em equipamentos públicos, e as calçadas também carecem, também necessitam dessa atenção especial, desse olhar diferenciado, para que tenhamos essa política pública de acessibilidade, contemplando também as nossas calçadas. Na rua Gumercindo Vieira Rocha, no Flora, também passeio obstruído pelos galhos, peço aqui as podas de árvores, o cuidado, o manejo, para que tenhamos ali uma área institucional acessível, adequada à população do Flora. A manutenção do ponto de ônibus aqui da Monteiro de Barros, vi inclusive até, não me lembro agora qual foi o vereador ou a vereadora, mas uma moção falando sobre isso na última sessão, porque o ponto ali da Monteiro de Barros, que é tão acessado tanto por munícipes aqui da nossa cidade, quanto por pessoas que estão indo ou voltando de Campinas, de Valinhos, de Jundiaí, ele precisa ali de uma recuperação na sua parte estrutural, principalmente na cobertura desse equipamento público, então também manifesto aqui oficialmente à Prefeitura. Peço o restauro da guia, mais uma vez falando aqui sobre calçada, acessibilidade ali próximo ao supermercado Dia, temos 2 indicações, e também na rua Riachuelo, um cuidado, ainda que seja uma manutenção pontual, mas ao mesmo tempo também pensando na acessibilidade, pensando no bem-estar das pessoas que passam por ali. Falando novamente sobre pessoa com deficiência, sobre os direitos a essa população, que muitas vezes são esquecidos pelos nossos mandatários, mas aqui faço mais uma vez o destaque para que a Prefeitura realize nova demarcação de 3 vagas de estacionamento destinadas a idosos e pessoas com deficiência na rua Antônio Mateus Sobrinho, no Jardim São Mateus, ao lado do grupo Bem Viver, do Centro de Referência do Idoso. Então, são políticas públicas que a gente exige, temos em tramitação um projeto de lei para conscientização sobre as vagas especiais de estacionamento, sempre tento olhar as coisas, os problemas, com o olhar, com a sensibilidade, com as lentes de gestor de políticas públicas. Mas, muitas vezes, a gente é obrigado a subir aqui e fazer pedidos pontuais, na esperança, na expectativa de que esses problemas sejam tratados de uma forma mais efetiva no futuro. Eu faço destaque também à moção que foi encaminhada na última semana para a Prefeitura, que acabou de ser aprovada aqui nessa sessão. Agradeço, inclusive, às vereadoras, aos vereadores que votaram favoravelmente a essa moção, que é a de número 250 de 2024. Uma moção de apelo para que seja expandida o mais rapidamente possível a faixa etária contemplada no protocolo para distribuição gratuita dos sensores de glicemia para diabéticos. Quem acompanha o meu trabalho sabe que uma das minhas principais pautas são justamente os sensores de glicemia gratuitos para vinhedenses com diabetes. Esse é um trabalho que eu iniciei no ano passado, destinei uma emenda impositiva de R$ 151 mil para a criação do ambulatório de monitoramento para pessoas com diabetes mellitus tipo 1, e para esse ano a destinação foi de R$ 200 mil. Isso pode, sem dúvida alguma, favorecer a ampliação desse serviço tão importante. Em contato com as servidoras, com os servidores da Secretaria de Saúde, desde o final de 2022, eu verifiquei que o projeto do ambulatório foi iniciado graças a essa emenda. O valor seria utilizado para aquisição de sensores de glicemia na forma de um projeto piloto, inicialmente, seria um pouco menor, sendo inteirado por recursos da própria Secretaria, se fosse necessário. Isso acabou não sendo necessário. Falei sobre isso aqui nessa tribuna. Há algumas sessões eu elogiei o trabalho dos servidores responsáveis pelo desenvolvimento desse ambulatório. Falei sobre o primeiro pregão, que foi cancelado, que demandou um novo pregão, inclusive por bons motivos, que incluíam no mesmo valor requisitos a mais. Isso barateou os bens que acabaram sendo comprados por um valor menor que os dos outros municípios aqui da nossa região. Falei sobre o início dos trabalhos, tivemos um evento público na Capela, sendo a primeira distribuição do bairro Capela, e aquilo ali foi muito gratificante, porque nós vimos ali as pessoas que estavam sendo impactadas por essa política pública, pela primeira vez recebendo ali os sensores gratuitos. Fui conhecer esse projeto piloto também na Secretaria de Saúde de Limeira, que é um município aqui muito próximo de nós, e que lá eles já avançaram tanto em relação a essa pauta. Verifiquei o protocolo, divulguei os conhecimentos nas redes sociais, também em sessão da Câmara. Tivemos um evento público aqui, com uma das maiores especialistas do Brasil em diabetes, que é a doutora Valquíria Volpini. Reservei o plenário da Câmara, convoquei as pessoas interessadas, até mesmo o prefeito, secretário,
todas as pessoas da Secretaria de Saúde foram convidadas para virem aqui, para debaterem sobre o projeto de lei que estava em tramitação naquela época. Portanto, é um trabalho que não começou hoje, que não começou ontem, já tem toda uma caminhada, toda uma trajetória. Naquela palestra, inclusive, nós vimos que os sensores gratuitos de glicemia, apesar de serem um investimento, de terem ali um gasto, vamos dizer assim, porque saúde não é gasto, né? Mas só abrindo esse parênteses, apesar de serem esse gasto inicial para a prefeitura, eles poupam recursos no futuro, porque fazem um investimento na saúde primária, evitam complicações dessa doença que é tão severa, que é tão perigosa, e melhoram não só o sistema de saúde como um todo, mas também a qualidade de vida, pensando em cada indivíduo, pensando em cada pessoa que é impactada, que é atingida positivamente pelo projeto. Tudo isso com um protocolo bem estruturado, sem dúvida alguma, tem essa externalidade positiva para a saúde, mas, ao mesmo tempo, falando de pessoa para pessoa, de cidadão para cidadão, isso é imprescindível, é fantástico, e não é mais nem o futuro, já é o presente. Então, a nossa cidade teria mesmo que ter esse protocolo, comemorei aqui a conquista. Então, eu estou encaminhando hoje a moção de apelo, mais uma vez trazendo esse assunto à discussão, mais uma vez trazendo esse debate aqui para a nossa Câmara Municipal, agradecendo também aos vereadores que estão apoiando essa iniciativa. Sabemos que tivemos até outras emendas impositivas que vieram a se somar a esse recurso que foi encaminhado no ano passado, mas reforço aqui, em 2023, havia ali R$151 mil à disposição. Hoje são mais de R$200 mil, então eu peço por meio da moção, publico aqui por meio dos canais de comunicação da Câmara Municipal. Estou fazendo coro à reivindicação que chegou, inclusive, por e-mail dos vereadores nessa última semana, ou foi encaminhado para mim, depois posso até disponibilizar aos demais vereadores, mas que nós precisamos que os diabéticos com mais de 24 anos de idade sejam também contemplados por essa política pública. A promessa de que seria, ainda nesse ano, no começo desse ano, expandida a política pública dos sensores de glicemia para mais pessoas, para populações com mais idade, acima dos 24 anos. Então, atualmente, o protocolo é positivo, é importante, está atingindo muita gente, mas é possível atingir ainda mais. A gente sabe que a cidade tem um orçamento robusto, esse orçamento ele está em vias de crescimento, há obras, há contratos por todos os lugares. Então, quando a gente fala de saúde, e especialmente a saúde para as pessoas com diabetes, não dá para essa pauta ser negligenciada, não dá para ser tratada como um assunto do amanhã. Então, faço aqui essa reivindicação, mais uma vez, está oficializada por meio da moção, vou entrar em contato mais uma vez com a Secretaria de Saúde e espero muito que nós possamos, ainda no começo desse ano, oferecer a expansão dessa política pública para mais pessoas de Vinhedo que precisam. Saúde não é luxo, saúde é necessidade, e se a pessoa está exigindo, está pedindo o sensor glicêmico, é pela qualidade de vida dela, para que isso seja incrementado, e não somente para ela, para toda a família, a geração ali de um bem-estar. Então, que essa política pública aconteça, atinja cada vez mais pessoas, e eu manifesto aqui mais uma vez o meu compromisso com essa pauta. Também finalizo a explicação pessoal dessa tarde, reforçando que a coleta de assinaturas pela criação do Parque Ecológico Fazenda Cachoeira ainda está em continuidade. Vamos até o dia 2 de abril, e nesse momento são mais de 2.300 pessoas que assinaram esse abaixo-assinado. São ações voluntárias que estão acontecendo nas ruas, aqui na Câmara também por meio do meu mandato, em parceria com as vereadoras Naila e Cris. Nós estamos mantendo o abaixo-assinado em via presencial, em via física, para que as pessoas venham aqui até a casa assinarem. E na última semana eu até recuperei alguns materiais em vídeo, textos de jornais, nos quais o Dr. Dario, àquela época ainda vereador ou candidato a prefeito, manifestou seu desejo de transformar a Fazenda Cachoeira em um parque ecológico público, com recuperação histórica e recuperação ambiental. A gente sabe que ali, mesmo nos espaços abertos, em que não há vegetação de mata nativa, existe uma coisa chamada recarga hídrica, ou seja, a água, quando cai da chuva, ela penetra no solo, recarrega os lençóis freáticos, e é aquela mesma água que ajuda a abastecer as nossas represas, que, por sinal, é a água que é captada para o nosso dia a dia, para o consumo da população de Vinhedo, ou de grande parte da população de Vinhedo. A Fazenda Cachoeira não pode, até mesmo por determinação do Ministério Público do Estado de São Paulo, ceder 1 centímetro sequer para a criação de condomínios, para a criação de loteamentos. Então, a nossa luta continua contra qualquer interesse que não seja o interesse comum da população de Vinhedo. Conto aqui também com os nobres pares, os nobres vereadores, para que essa luta tenha ainda mais força.
Todas as iniciativas do meu mandato continuam sendo divulgadas nas redes sociais, Facebook Luiz Vieira Vinhedo, Instagram @Luiz Vieira Vinhedo e o site www.luizvieravinhedo.com.br. Muito obrigado a quem participou. Tenham todas e todos uma excelente semana. Obrigado.